Olá, sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao programa de inclusão produtiva Preparação para o Trabalho e Renda. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 50ª aula do curso Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo e Atendimento ao Cliente. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma pequena avaliação de tudo que vimos na aula passada. E na sequência, vamos interpretar gráficos, não é? Porque tabelas nós tivemos contatos na aula passada. Eu espero que vocês apreciem a aula de hoje. Gostaria de destacar que a aula de hoje é muito cheia de detalhes, é bastante conceitual. Então, eu peço atenção aos meus alunos da Casa do Garoto para que não tentem responder os questionários, sem prestar atenção no vídeo. Vocês correm o risco de não acertarem nenhuma questão. E o assunto da aula de hoje é muito importante para você que vai atuar no comércio varejista, como vendedor. E essa parte de documentação empresarial, interpretação de gráficos e tabelas é fundamental no desempenho de vocês. Agradeço e vamos começar então a nossa aula de hoje. Interpretando tabelas. Como você pôde perceber, as tabelas estão presentes em variadas situações de nossa realidade. Direta ou indiretamente, elas nos trazem informações sobre os mais diversos assuntos e situações. Temos no exemplo à direita, um produto que é um suco, parece um detox. E ali então nós temos, em forma de uma tabela, os componentes que fazem parte desse produto, em termos de caloria. Tem calorias, e aí vai todas as informações necessárias. Então aqui é uma das situações que é em termos nutricionais de um produto. Mas será que podemos melhorar ainda mais a visualização dos dados? Claro que sim. Vejamos logo após as atividades. Atividades comunicação empresarial. Para que você possa verificar sua habilidade em analisar tabelas, propomos a seguir duas atividades, sendo uma delas aplicada nos exames do Enem. Olha que importante. Então, esse é um tipo de questão que também cai no Enem e cai também em concurso. Então, vale a pena prestar atenção. Se achar necessário, reveja o conteúdo antes de iniciá-las. Se você quiser rever a aula passada, faça isso. Se você se sente seguro, pode então enfrentar. Vamos lá? Atividade 1. Enem 2015. O Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue em regiões com menor número de doadores por habitante, com o intuito de manter a regularidade de estoques nos serviços hemoterápicos. Em 2010, foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada região, conforme o quadro seguinte. Então a gente vê aí uma tabela, uma taxa de doação de sangue por região, em 2010. À esquerda temos na primeira coluna a região Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste, Sul e total. Total de doadores a seguir, número de habitantes e a informação que para nós será relevante, doadores por habitantes. Então a região Nordeste 1,5%, Norte 1,5%, Sudeste 1,9%, Centro-Oeste existe uma doação maior, 2,6%, região Sul 2,5% e a média nacional é 1,9%. É isso que a gente consegue levantar de informações olhando para essa tabela. Os resultados obtidos
permitiram que os estados, municípios e o governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para intensificação das campanhas de doação de sangue. Então, essas são as informações que temos. Vamos ver agora qual é a questão que precisamos resolver. A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitantes fosse menor ou igual do país. A do país é 1,9. Então, teria que ser aquelas que fossem menor ou igual a 1,9. Qual a resposta correta? Norte, Centro-Oeste e Sul, alternativa A. Norte, Nordeste e Sudeste, alternativa B. Nordeste, Norte e Sul, alternativa C. Nordeste, Sudeste e Sul, alternativa D. E alternativa E, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Qual a alternativa que reflete a interpretação dos dados na tabela à esquerda? Quais seriam as regiões onde a campanha foi mais intensificada? Observando os dados ali apresentados. Vamos ver, gente? Então, avaliando ali antes de olhar a resposta, né, seria a região Nordeste, a região Norte e a região Sudeste. Tá? Alternativa certa, alternativa B. Se você também marcou essa, parabéns, você interpretou adequadamente os dados da tabela e, de acordo com o percentual de doações por habitantes, concluiu que as regiões Norte, Nordeste e Sudeste foram as que tiveram menor número de doações e, por consequente, a intensificação da campanha de doação de sangue. Vamos para o segundo exercício? Atividade 2. Observe a tabela abaixo que apresenta testes realizados com alguns veículos nos quais se mediu o tempo gasto para atingir a velocidade de 100 km por hora. Então, nós vamos ver aqui na tabela os carros que vão de A a G e o tempo que cada automóvel leva para atingir 100 km por hora. Então, pelo que nós observamos, antes de olhar qualquer coisa, o carro mais veloz é o que leva menos tempo, e nesse caso é o carro C, com 11,6 segundos. E também podemos observar o carro que é o mais lento, que demora mais tempo para chegar na mesma velocidade de 100 km por hora, que é então o carro A, com 13,8, é o maior tempo. Vamos ver a questão? Observando a tabela, assinale a alternativa que indica o veículo que demora menos tempo para chegar a 100 km por hora e o que demora mais tempo, respectivamente. Então, já dei a resposta, né, gente? Qual é a alternativa? A, que seria a C e a A. Alternativa B, que seria o carro C e D. Alternativa C, que seria o carro A e C. Ou alternativa D, que seria o carro D e G. Resposta correta, a alternativa A. O carro que é mais veloz, como eu disse, leva 11,6 segundos, que é o carro C. E o carro mais lento é o carro A. Se você acertou, interpretou adequadamente os dados da tabela, muito bem, parabéns para você. Como nós havíamos proposto duas atividades, então daqui para frente vamos introduzir vocês no próximo tema da nossa aula, que é interpretando gráficos. Os gráficos são fundamentais para a visualização e interpretação das informações e dados acerca de temas científicos, econômicos e sociais. Livros, revistas, jornais impressos, televisão e internet fazem uso dessa ferramenta para apresentar essas informações à população, principalmente nesse momento que estamos em campanha eleitoral, né, para prefeitos e vereadores no país todo. Então, toda hora nós estamos vendo a estatística em forma de gráficos. E também, principalmente, a questão de como anda, né, o coronavírus, o número de contágios, o número de mortos, né, de perdas em cada estado. Quais os estados
que estão apresentando aumento, quais os estados que estão estáveis e quais que estão apresentando queda em número de casos e mortes. Tudo isso em forma de gráficos. Os gráficos, portanto, são provenientes de dados resultantes de pesquisas, portanto, não são informações apresentadas de modo aleatório, ou seja, é feito de maneira científica. Existe na sua elaboração a preocupação com a precisão e a verdade da informação transmitida. E aí então nós temos à nossa direita uma ilustração do que seriam os gráficos, né? O primeiro, onde a pessoa está com o dedo apontando, nós teríamos um gráfico de barras, né? E a esfera redonda sugere que é um gráfico em forma de pizza. E nós vamos ver tudo isso a seguir. Prestem atenção. Interpretando gráficos. Assim como as tabelas, os gráficos são bastante utilizados para apresentar informações de forma organizada. Você já deve ter visto gráficos e tabelas em jornais, revistas, propagandas de banco, contas de consumo e folhetos informativos. Veja abaixo os dados da tabela de consumo de energia na forma de gráfico. Então nós temos histórico de consumo, né? A tabela pode ser considerada a base dos dados para representações gráficas, né? Então nós temos aqui ao longo do ano o consumo mensal de energia elétrica. E sem ficar olhando nos números, a gente só vai olhar para o gráfico, né, naturalmente, que está em forma de barra aqui, o mais alto e o mais baixo para identificar qual é o consumo mais alto e qual é o consumo mais baixo, né? Agora, com certeza, ficou ainda mais fácil para você saber qual mês de consumo foi menor. Conforme nós vimos ali, janeiro de 2016 foi o menor consumo. E o maior foi no mês de outubro de 2015. Ok? E ali nós temos a definição de William Playfair, na Inglaterra, e eles se popularizaram a partir de 1820, que são os gráficos. O termo gráfico foi criado pelo matemático J.J. Sylvester em 1878, ou seja, no finalzinho do século XIX, dada a semelhança que observou entre representações matemáticas por ele estudadas e ligações químicas entre moléculas. Então, temos a fonte aqui, Campinas Papiros, 2009. Interpretando gráficos. Um aspecto importante na leitura de um gráfico é o título, que possibilita que a identificação, né? Caso o gráfico não possua um título, outras informações serão fornecidas para sua análise. O objetivo deste curso não é ensiná-lo a criar gráficos, mas interpretá-los. Vamos agora nos familiarizar com os tipos de gráficos mais utilizados. Temos aqui, de forma resumida, e vamos observá-los um a um. O primeiro é o de coluna, né? Um dos tipos de gráficos mais comuns. Use-o para comparar valores entre algumas categorias. Foi o tipo de gráfico utilizado no exercício anterior, onde nós vimos o consumo de energia, né, ao longo do ano. Então aí nós temos o comparativo de consumo, né, entre dois valores no mesmo mês, e aí é possível fazer uma análise crítica, né, da informação. Aí nós temos o gráfico em forma de barra, né? Você deve usar esse tipo de gráfico quando o eixo X especificar a duração de tempo. Vamos recordar o que é eixo X? Então a gente lembra do ensino médio. Nós temos um gráfico formado de combinação de dois eixos, o eixo Y e o eixo X. Na vertical é Y e na horizontal X, formando um plano cartesiano, né?
Então, quando o eixo X, né, for duração de tempo, ou a categoria tiver um nome muito extenso, então essa é a melhor forma de usarmos as informações, escolhendo então o gráfico em forma de barra. E aí nós temos agora o gráfico tipo linha. Este gráfico é utilizado para mostrar tendências ao longo do tempo, dias, meses ou anos, ou categorias, né? Também é possível usar um gráfico de linhas para demonstrar consumo, embora o gráfico de coluna seja o mais eficaz, mais fácil de visualizar. Agora vamos para o gráfico de dispersão ou bolhas. Muito semelhante ao gráfico de linhas, especialmente quando é exibido com linhas de conexão, que são as bolinhas coloridas. No entanto, no gráfico de dispersão, sempre tem dois eixos de valores para mostrar um conjunto de dados numéricos, horizontal e vertical. Então, nós vemos a coluna X e a Y demonstrando informações. Observe que, utilizando a mesma tabela do gráfico de linhas, no lugar da série mês, no eixo X os valores indicam o número de cada categoria, lá embaixo. Vamos agora para o gráfico de área. Semelhante aos gráficos de linha, o gráfico de área exibe cores diferentes nas áreas abaixo das linhas, para distinguir os dados com mais clareza. No entanto, a série de dados com os valores menores pode ser ocultada total ou parcialmente pela série de dados com valores maiores. Tá? Então aí nós temos a separação de valores maiores e menores e no eixo X a variação de mês. É uma outra forma de demonstrar a mesma informação. Aí agora nós vamos para os gráficos de superfície 3D, usado principalmente por engenheiros, né? Mostra uma superfície tridimensional que conecta um conjunto de pontos de dados. Esse gráfico é útil quando você quer encontrar combinações ideais entre dois conjuntos de dados, como em um mapa topográfico. O mapa topográfico é um mapa de relevo. As cores e padrões em um gráfico de superfície indicam áreas e contêm o mesmo intervalo de valores. Olha que interessante. Vamos agora para o gráfico radar, também conhecido como rastreador gráfico ou uma estrela, devido à sua aparência. Plota os valores de cada categoria em um eixo separado que inicia no centro do gráfico e termina em anel externo. É o que estamos observando. Parece ponteiros de relógio, não é? Nós não precisamos saber usar esses gráficos. Estamos conhecendo todos eles para que vocês, quando tiverem um em mãos, tenham ideia do que estejam avaliando. Depois nós vamos demonstrar, e vamos falar agora mesmo, que os gráficos mais usados são pizza, de coluna, de barra e de linha. Não é? Vamos em frente. Gráfico misto. Para enfatizar diferentes tipos de informações, você pode combinar dois ou mais tipos de gráficos num só. Aqui nós temos o gráfico de coluna com o de linha combinados. Por exemplo, é possível combinar o gráfico de colunas com um gráfico de linhas, que eu acabei de falar, para obter um efeito visual instantâneo que facilite a compreensão do gráfico. Então aqui nós vemos uma divisão de fatores, né? A esquerda mais elevado e a direita elevado também ao centro, uma queda desses valores, né? Que poderia ser de energia elétrica também. Gráfico de setores ou pizza. É um gráfico de setores ou pizza, como é mais conhecido. Os dados organizados apenas em uma coluna ou em uma linha da planilha ficam mais adequados e fáceis de analisar. Os gráficos de pizza mostram o valor dos itens e uma série de dados proporcionais, a soma deles. Permitem ainda exibir o percentual de cada valor em relação ao todo. Então nós temos ali, né, por exemplo, a região azul mais clara
representando 21% do total, e é a área delimitada. Depois nós temos a região amarela, que é a maior, representando também 21%. Né? Como ele é tridimensional, dá a impressão de que é maior, né? Mas está em efeito de perspectiva. Agora nós vamos interpretar gráficos, né? Vamos aprender a fazê-lo antes de realizarmos um exercício que também cairá nas questões de fixação de hoje, né? Assim como nas tabelas, além de interpretar os dados de um gráfico, é importante que você saiba utilizá-los em argumentos para defender ou refutar uma ideia. Então, a partir de um gráfico que traz dados irrefutáveis, você pode fundamentar as suas ideias ou descartar a ideia de um oponente, simplesmente interpretando os dados. Veremos agora exemplos de argumentos construídos com base na análise dos gráficos. Preste bem atenção. Vamos lá. O que faz no final de semana? Essa pergunta foi feita provavelmente por uma rede de hotéis, né, para saber qual que é o maior gasto de tempo com recreação em que áreas, né? Então nós vamos ver que a maior área é de 26%, que é a área amarela. Isso significa namoro. Então as pessoas gastam mais tempo no lazer, estando juntas das pessoas que amam. Depois, 23% a região sul, região azul, perdão, que representa viagens, né? Então, depois de namorar, as pessoas viajam. E assim nós vamos olhando, né, a frequência do gráfico. A partir daí, vamos ver a análise que foi feita. A análise do gráfico mostra que nosso empreendimento será viável se o local oferecer uma área aconchegante para que os casais possam passar momentos agradáveis. Um barzinho, né? Como um local onde tenha mesas individuais, mesas onde casais podem se sentar, né? E outra para que familiares possam curtir momentos de confraternização, e outra onde as pessoas possam descansar do estresse do dia a dia. Então essa foi a análise, possivelmente do gerente do hotel, propondo então mudanças significativas para atender a necessidade de seus clientes. Vamos ver agora um outro tipo de gráfico, que, como nós demonstramos, é um gráfico misto, né? Você tem aqui um gráfico de coluna junto com um gráfico de linha. Vamos ver o que está sendo solicitado. Assim como nas tabelas, além de já vimos isso, né? Então aqui o que a gente percebe? Vendas no primeiro semestre, né? Nós temos aqui os meses na coluna do X e na abscissa, que é a coluna do Y, o preço médio em milhares, né? Me desculpem aqui a minha dificuldade em visualização. Então a gente consegue perceber que a maior venda, né, se deu no mês de janeiro, no mês de março e no mês de junho, não é isso? E os valores, eles estão na faixa de 400, né, mil, né? E o número de imóveis que foi mais vendido nessa faixa. Então, vamos ver a interpretação que foi feita. No primeiro semestre, as vendas no mês de abril mostram que os imóveis de valor mais baixo, né, ajudaram a manter as vendas, embora tenha ocorrido uma crise no setor imobiliário. É interessante que tenhamos sempre um conjunto de imóveis populares em nossa carteira para garantir o faturamento. Então, no mês de abril, como nós vemos aqui, houve uma queda bastante grande nas vendas, mas o que manteve o faturamento foram os imóveis de até 100 milhões, né? 100 mil reais, né? Então, essa é uma análise que pode ser feita. Vamos ver um último exemplo. Aqui nós temos um gráfico de linha, né? Assim como nas tabelas,
Então nós podemos interpretar aqui de maneira visual e rápida, né, o que vem acontecendo. Nós vemos aí um gráfico de linhas demonstrando acidentes aéreos ao longo dos anos. Percebemos que o ápice foi no ano de 2012 e no ano de 2015 houve uma incidência muito menor de acidentes. Vamos ver a interpretação. A tecnologia vem possibilitando o desenvolvimento de aviões mais seguros. Com isso, o número de acidentes causados por falha mecânica vem diminuindo consideravelmente nos últimos anos. O pico ocorrido em 2012 deveu-se a acidentes por falhas humanas. Certo? Então, é isso mesmo. Os aviões que caem, quando é feita a avaliação da caixa preta, normalmente a falha sempre é humana, né, gente? E o gráfico está demonstrando isso. Com isso, encerramos a nossa 50ª aula de técnicas administrativas, vendas no varejo e atendimento ao cliente. Na aula de hoje, nós fizemos vários exercícios de interpretação de tabela, conhecemos os diversos tipos de gráficos, inclusive os mais utilizados, e finalizamos com a interpretação desses gráficos. Não é? Na próxima aula, nós vamos nos aprofundar nisso e fazer mais exercícios. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção, porque as questões mais cruciais dessa aula cairão no questionário a seguir. Espero que vocês tenham sucesso. Gratidão pelo acompanhamento e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.